Fala, meus queridos, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto das 7 ferramentas da qualidade. No encontro anterior nós vimos o fluxograma de processo. Caso você tenha perdido, é só dar uma bisbilhotada lá no nosso canal e verificar o vídeo. Caso gostar, deixa aquela sua curtida, compartilha com o amiguinho, que é muito importante pra gente, para poder divulgar a nossa página, o nosso canal aqui, tá bom? E hoje nós vamos ver, dando continuidade, em diagrama de Pareto, tá? Quem vos fala aqui é o Wellington Oliveira e você deve estar me perguntando o que é, quando que eu devo utilizar esse diagrama de Pareto, Wellington. O diagrama de Pareto é um esquema que foi criado pelo economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto. Ele nasceu em Paris e morreu em 1923 em Genebra. Também teve a contribuição do Joseph Juan. O princípio de Pareto se transformou em uma das 7 ferramentas da qualidade, utilizando-se a relação 80-20 para analisar os problemas da qualidade encontrados no sistema de gestão da qualidade. E com o uso da ferramenta é possível a gente estudar, descobrir quais as ocorrências mais frequentes, mais relevantes que você tem dentro do seu processo, e assim você dá o norte, priorizando aqueles pontos mais ofensivos. Basicamente, o diagrama de Pareto ele é composto por dois conjuntos de dados. Um é o gráfico, que os fatores a serem analisados são as ocorrências em não conformidade, as reclamações do cliente, defeitos em peças, tais como medidas de diâmetro ou de comprimento, embalagens, comprimento, se a diagramação está correta, se possui todas as informações de forma adequada, se elas estão dentro das normas, das especificações do cliente, etc. São vários fatores. Eles devem ser organizados, pessoal. Quando você coletar todas essas informações, você vai ter esses pontos ofensores, essas ocorrências, tem que ser organizada dos maiores para os menores, sempre de forma decrescente. Eu vou mostrar nesse gráfico, fica mais fácil a gente compreender e visual, né? Aqui em 35% está organizada as ocorrências que ocorreram, a quantidade de ocorrência, e depois vai vindo para 30, depois entre 10 e 15 aqui, ó, provavelmente uns 17. Aqui já entre 5 e 10, 8 aqui, ó, ocorrências. Então vai dar maior sempre para menor, tá bom? Que você vai organizar os dados. Segundo conjunto é uma linha que representa a porcentagem acumulada da frequência das ocorrências. Eu vou mostrar também para vocês aqui no gráfico do diagrama de Pareto. Essa linha aqui roxa que vocês estão vendo, ó, trajetada, ela vai mostrar o acumulado da porcentagem de ocorrências. Então a gente sempre vai ter aqui, ó, o primeiro ele vai sempre permanecer o mesmo, 35 sempre vai ser 35 conforme o gráfico anterior. O posterior já vai ser a soma do anterior com a do atual. Então vai ser 65%, 78% e assim vai se somando cada vez mais, tá? A porcentagem acumulada e a soma das frequências de ocorrência, mais as frequências de ocorrência anterior, no exemplo utilizado, ou seja, 35 somando ao número de frequência anterior, que foi 30, você tem um total de 65 de frequência. Vamos voltar no primeiro lá, que fica mais fácil da gente compreender. Olha, o anterior teve 35% e depois teve 30%. Então, quando a gente vai fazer a frequência acumulada, de porcentagem acumulada, é 35 mais 30, vai dar 65%. Então, por isso que a gente vai ter aqui, ó, a frequência acumulada em 65%. Então, vamos prosseguir aqui. Juntos, esses dois conjuntos de dados eles apresentam um panorama geral de todas as ocorrências e as que mais se repetem no sistema da gestão da qualidade, ou seja, aquilo que eu disse, as ocorrências mais frequentes dentro do seu processo. Então aqui a gente vai poder ver o diagrama de Pareto novamente, ó. Aqui as ocorrências e aqui a frequência dela em porcentagem acumulada. Vamos ver aqui na tabela um exemplo de a quantidade de dias e a quantidade de bairros que foram entregados uma pizza. Eu vou contar a historinha para vocês. Um empresário ele queria ampliar a sua compra a sua venda, né, de pizza e comprar uma outra pizzaria, abrir um novo negócio.
Então ele, pensando nisso, ele pediu pro motoboy, pro entregador, anotar durante 15 dias todas as pizzas que fossem entregues. Então no primeiro dia ele foi anotando, ó, bairro Água Branca entreguei 3, no bairro Alto entreguei 7, no Bom Retiro 6, no Jardim São Bento 10, no Vila Formosa 2. E foi anotando essas ocorrências, tá? Então isso é um exemplo para a gente entender como que a gente vai montar, através dessa coleta de dados, uma análise em cima do diagrama de Pareto. Então, o diagrama de Pareto é um gráfico utilizado para identificar quais são os fatores mais significativos, indicando os itens que devem ser priorizados, assim como auxiliando na tomada de decisão. Originalmente, o diagrama foi criado para estudar perdas na indústria, organizando-as em ordem de frequência. Por isso é comum dizer que o diagrama de Pareto ajuda a estabelecer prioridades, por mostrar a ordem que as causas das perdas devem ser sanadas de acordo com a sua frequência. Então, quanto maior for a frequência de um determinado ponto ofensível, se ele for tratado, está resolvendo a maior porcentagem de problema que você tem dentro do seu processo. Entretanto, também pode ser utilizado em várias outras situações, como por exemplo na implantação de melhorias contínuas dentro do seu processo. Além disso, ele pode também ser utilizado quando houver a análise de frequência em que as ocorrências em não conformidade, reclamações, defeitos forem acontecendo. Quando for preciso definir entre muitas ocorrências quais são as mais significativas para ser resolvida, olha, dentro do meu processo eu tenho 3 problemas, 3 pontos ofensores. Vamos lá pegar um exemplo dentro de uma linha de produção. A máquina ela está saindo muito rápido. O outro problema é que ela, ao sair muito rápido, acaba as etiquetas sendo colocadas de forma incorreta. As etiquetas sendo colocadas de forma incorreta acaba demandando um acúmulo lá no final da linha, porque não tem habilidade para guardar, tirar todo aquele material de cima da linha. Então você já observou ali que se você resolve uma causa, você acaba resolvendo o resto do problema que você tem no seu processo, tá? Então, muitas vezes o diagrama de Pareto ele vai te mostrar isso. Ele vai encontrar lá o problema ponto ofensivo com maior, que está te dando mais problema, e você resolvendo ele, às vezes você acaba resolvendo outros demais problemas que acaba se demandando por causa deste ponto ofensor. Então, se houver necessidade de desdobrar as causas gerais dos problemas do sistema de gestão da qualidade, analisando dados específicos do processo, então pode ser que você queira analisar dados específicos desse processo, desse maquinário, por quantas horas estão etiquetando, quanto tempo que essa máquina foi calibrada, qual é o tempo que está previsto para a próxima calibração, a máquina ela está dentro do ambiente adequado, com uma ventilação adequada, com uma temperatura adequada para que ela tenha um desenvolvimento adequado. Muitas pessoas se esquecem que se muda de cidade, de estado, você tem outra pressão atmosfera, você tem outra situação ambiental que vai interferir. Interfere em maquinário, porque tem a dilatação térmica do material, do metal, então isso pode ser que ocorra uma dilatação e ele tenha uma fricção maior com outro componente, então tudo isso tem que ser estudado. Quando houver uma ligação entre as ocorrências existentes, como eu disse no contexto na história anterior, a máquina está soltando com uma frequência muito rápida, a etiqueta está sendo colada errada, está acumulando a linha. Então, resolver um problema, resolve o problema do contexto todo. Como fazer, né? Como você deve falar, eu devo fazer o diagrama de Pareto, tal, como que eu devo fazer ele? Você vai determinar os fatores que serão comparados no gráfico, coletar os dados necessários. Eu vou dar um exemplo na prática aqui mais para frente, da pizzaria, que eu falei até mesmo anteriormente, que o proprietário queria abrir uma nova pizzaria e o entregador foi anotando os dados. Então vamos dar continuidade a partir desse exemplo para a gente montar o diagrama de Pareto com ele. Então aqui foi o motoboy anotando todas as entregas de acordo com esses bairros. Então na Água Branca ele entregou 71 pizzas, no bairro Alto foram um total de 79 pizzas em 15 dias, no Bom Retiro 146 pizzas e assim por diante. Agora a gente vai organizar em forma decrescente. Lembra que lá no começo a gente falou que se não organizar a coluna 1 de forma decrescente a gente vai ter valores absurdos? Então é isso.
Organiza lá. Qual que foi o que teve maior quantidade de pizza entregue nesses 15 dias? Foi o Jardim São Bento. Então o Jardim São Bento tem que ser o primeiro. O segundo é o Bom Retiro. Então, Bom Retiro, segundo. E assim por diante. Organizamos eles aqui por ordem decrescente. Agora a gente vai calcular o valor acumulado, o total acumulado. Lembra que eu falei que é o valor acumulado do Jardim São Bento, ele vai permanecer o mesmo, 164. Quando a gente for calcular o valor do Bom Retiro, a gente já vai somar os 164 do Jardim São Bento mais os 146 do Bom Retiro. Então nós vamos chegar a um valor total acumulado de 310. E a Vila Formosa? Mesma coisa, 95 mais 310, 405. Bairro Alto, 79 mais 405, 484. Água Branca, 71 mais 484, 585. E assim a gente chega ao valor do total acumulado de cada bairro. Prosseguindo aqui para a coluna de percentual, o percentual a gente descobriu. Como que a gente faz o percentual, Wellington? Eu somo todos eles. Você vai somar todos esses valores aqui, 164 mais 146 mais 95 mais 79 mais 71. Pegou o valor total aqui, você vai calcular o percentual. O valor 164 dividido pelo total, que deu aqui, vezes 100, vai dar 30%. Então você vai fazer isso para cada bairro. Então, o Bom Retiro deu 26%, Vila Formosa 17%, Bairro Alto 14% e Água Branca 13%. E a frequência acumulada, Wellington? Como que eu calculo a frequência acumulada? Lembrando que é a mesma forma que eu vou calcular o total acumulado. O primeiro valor do São Bento vai permanecer 30%. Já quando a gente for calcular o Bom Retiro, a gente vai calcular 30% mais 26%. O total da frequência acumulada do bairro Bom Retiro vai ser 56%. 56% mais 17% é igual a 73% a frequência acumulada da Vila Formosa. E assim por diante. Eu acho que eu deixei bem explicadinho essa parte, hein, pessoal? Então a gente vai poder observar aqui no gráfico, ó, que foi organizado os dados da tabela, tanto a quantidade de frequência de ocorrência, quanto a quantidade de porcentagem dele que a gente vai ter aqui. Então a gente consegue observar, ó, qual bairro que vai ter a maior quantidade de ocorrência. Os dois bairros têm a maior quantidade de ocorrência. Jardim São Bento e Bom Retiro. Isso mesmo. Qual é o que tem maior porcentagem acumulada? Isso mesmo, os dois vão ter a maior parte da porcentagem acumulada, sendo um total de 60%. Então, esse 60% significa o quê? Que o dono da pizzaria, que vai abrir num bairro, se ele for escolher abrir num desses bairros aqui, ele pode abrir uma pizzaria nova entre o bairro São Bento e Bom Retiro, que ele vai atender uma clientela maior e que já está acostumada com a pizzaria dele. Então, é isso que a gente consegue analisar nesse gráfico. Você poderia analisar N situações. Por exemplo, você faz várias análises onde os resultados são muito parecidos, muito próximos. E você pode fazer então um diagrama de Pareto para poder começar a identificar algumas causas dentro do seu processo. Por exemplo, eu estou verificando que ele está dando um valor aproximado, mas está tendo uma diferença ali entre um e o outro. E o processo deveria dar o valor sempre, a análise ali do produto seu acabado, sempre o mesmo valor. Então você vai coletar uma quantidade de dados dessas análises que você faz, construir a tabelinha de Pareto e calcular. E aí você vai descobrir onde estão as maiores ocorrências, quais são os pontos ofensores e como fazer a tratativa. Espero que a gente tenha tido um bom encontro nesse vídeo. Peço a ajuda de vocês para que curta, compartilhe com um amiguinho. E é isso aí, pessoal. Eu desejo a vocês bons estudos para que vocês não precisem de boa sorte.